Estamos diante da poderosa, maravilhosa palavra de Deus. Então se anime nessa noite, porque é noite de festa, é noite de Santa Ceia, é noite de celebrarmos a vitória de Jesus na cruz, é noite de levantarmos as mãos para os céus e dizer obrigado, Senhor, pela tua vida, obrigado, Senhor, pela salvação, obrigado, Senhor, porque nós temos a tua presença por nós, obrigado, Senhor, pela tua vida em nós. Em nome de Jesus. Então, abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 26. Você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 26. Nós vamos ler um texto aqui, gente, lindo demais. Que maravilha, que alegria estar aqui nessa Santa Ceia do mês de setembro, todos juntos, reunidos. Junte sua família, chama alguém que possa estar aí desatento em algum lugar, resolvendo algum problema. Diz assim, deixa para daqui a pouco, vem ouvir a palavra de Deus, vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Amém? Então vamos lá, abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 26. Tudo ok, Alaninha? Posso começar? Então vamos lá. Assim diz a palavra de Deus, João 6, 26. Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, o que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus, a obra de Deus é esta, : que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles, que sinais fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus, veja bem o que Jesus disse, replicou-lhes Jesus, versículo 32 do capítulo 6 de João, replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Que alegria, que maravilha, que palavra poderosa. Meus irmãos, essa palavra ela aconteceu aqui no início do Evangelho de João, logo após a primeira multiplicação dos pães e peixes. Eu creio que todos conhecem essa história, esse milagre é um dos mais conhecidos da Bíblia. Jesus, com poucos pães e peixes, conseguiu alimentar uma grande multidão. Alguns estudos falam em 5.000 pessoas, outros falam em 7.000 pessoas. O fato é que era muita gente. E Jesus, com apenas 5 pães e 2 peixinhos, ele conseguiu alimentar todas aquelas pessoas. E os discípulos foram distribuindo o alimento, e o alimento se multiplicava nos cestos. E quanto mais gente tinha, mais alimento tinha. E foi tanto que até 12 cestos permaneceram cheios, ainda depois de que todos haviam se fartado. Olha que bênção. E aí o fato é que depois as pessoas ficam com o coração agitado, querendo, a Bíblia diz assim, que eles queriam proclamar Jesus como rei, queriam arrebatar Jesus, queriam colocar Jesus numa posição de ídolo, de rei, e Jesus sabia que não era o momento daquilo, então Jesus se retirou para o monte sozinho para orar. Jesus se retirou para o monte, e aí os discípulos, quando o dia caiu, né, ou seja, após o começo da noite, o finalzinho da tarde, os discípulos entraram num barco pequeno e foram no mar em direção a Cafarnaum. E Jesus recolheu-se no monte. E as pessoas que estavam ali querendo seguir Jesus, querendo ir atrás de Jesus, as pessoas que estavam seguindo Jesus,
para ver os sinais ou para fartar para encher a sua barriga, não viram Jesus subindo no barco, porque Jesus não subiu no barco. E aí ficaram impressionadas com aquilo e foram caminhando para o outro lado da margem. O fato é que na madrugada, Jesus faz aquela caminhada espiritual sobrenatural sobre as águas. Jesus ele vai caminhando sobre as águas e encontra com os discípulos no meio das águas. E aí, quando chegam do outro lado, aquele barco que estava só os discípulos chega com os discípulos mais Jesus. Agora Jesus estava ali no barco. E as pessoas ficaram muito inquietas, porque elas não viram outro barco chegando durante a noite, de manhã cedo. Eles não viram outro barco chegando, não havia outro barco aportado ali naquele pequeno cais, só havia o barco dos discípulos, um barco que entrou sem Jesus e chegou com Jesus. Aquilo causou um alvoroço, e aí eles começaram a questionar Jesus, mas de onde você veio? Como foi que o Senhor passou? E começaram a fazer tumulto em torno de Jesus, e aí começa a pregação de hoje. A Santa Ceia de hoje, porque Jesus, ele olha para o coração. Se tem uma coisa que é verdade, é que o homem, ele se empolga com aquilo que ele pode ver, mas Deus vê aquilo que ninguém consegue ver. O homem se empolga com as melhores marcas de maquiagem, com os melhores cirurgiões plásticos. O homem sonha com a estética. O homem sonha com o modelo do carro mais bonito. A mulher sonha com a roupa mais bonita. Cada pessoa é atraída pela estética, por aquilo que se vê, por aquilo que se pode contemplar, mas a verdade é que Jesus vê o coração, e aquele que se move pelo Espírito também consegue perceber os sentimentos, o que está por detrás da casca, o que está por detrás da pele, o que vai além da maquiagem. Aquilo que faz a cabeça dos homens não faz a cabeça de Deus, porque Deus vê o coração. E aí, eu imagino se fosse um ídolo nos tempos modernos, se fosse um Neymar da vida, um Cristiano Ronaldo, um LeBron James da vida, ou um cantor famoso, ou uma atriz famosa, vendo as pessoas se juntando ao redor delas, elas iam se achar. Elas iam logo, a primeira reação, ia pegar um celular, ou algum assessor ia pegar um celular e gravar um vídeo, e em poucos minutos, aquela imagem estaria circulando o mundo inteiro nos stories, né? E estariam circulando, olha como aquela pessoa é querida, é idolatrada, um ídolo, um político famoso, se aproveitaria daquela situação para gerar mais fama, para insuflar o seu ego, para ganhar mais seguidores, mais curtidas, mais likes, mais tudo, mais inscritos, tudo. É assim que o coração do homem é. Mas Jesus, sendo o Filho de Deus, perfeito, ele disse assim: vocês pensam que eu não sei por que vocês estão me seguindo? Vocês não estão me seguindo porque amam ao meu Pai, porque amam a minha palavra, porque amam o milagre que eu fiz. Vocês estão me seguindo porque a barriga de vocês ficou cheia ontem. Jesus diz isso. Jesus vê aqui no versículo 26. Vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste o pão e vos fartardes. Vocês procuraram, porque estão de barriga cheia. Ontem estiveram de barriga cheia. Só que aquele milagre foi... A Bíblia diz que os discípulos viajaram de tardezinha. Então, a gente entende que aquele milagre foi antes do anoitecer. Certo? Então, aquele milagre pode ter sido entre meio-dia e 5 da tarde. E aí os discípulos viajaram, Jesus andou sobre as águas, o dia raiou, já era o outro dia. A comida, os pães e peixes comidos no dia anterior já não estavam mais matando a fome daquela multidão. E agora eles tiveram novamente fome. Estavam de novo atrás de Jesus. Não porque o amavam, não porque queriam se desvencilhar de seus pecados, não porque estavam arrependidos, mas porque estavam com fome. E aí Jesus, vendo a situação, ele nos apresenta dois tipos de pão. Por que Jesus vem falar de pão? Primeiro porque o milagre do dia anterior tinha sido sobre pão. Mas não foi à toa.
Nada do que Deus faz é à toa. O pastor Walter pregou lindamente no domingo passado sobre o piloto que dirige a arca e estaciona e pousa e repousa a arca sobre o Monte Ararat. Um Deus que tem propósito, um Deus que nos tirou de um lugar, que nos conduz pelo caminho e que tem um lugar bom para nós. Um Deus que não está brincando com as vidas das pessoas, mas nós servimos a um Deus que sabe de onde viemos, sabe onde estamos e sabe muito bem para onde quer nos levar. E aí Jesus ele fala sobre pão porque pão fala de necessidade, pão fala de alimento, pão fala de sobrevida, pão fala de vida, pão no sentido de alimento, o alimento do corpo. E Jesus ele está falando sobre o alimento do corpo para daqui a pouco falar do alimento do espírito. Que sabedoria de Jesus. Ele não levou grandes teorias filosóficas, teológicas da explicação de Deus, não. Ele usou um exemplo tão simples, um simples pão. Esse pão que nós vamos cear já aqui na Santa Ceia de hoje. Esse pão que alimenta a mesa do brasileiro. O pão da Santa Ceia. O pão do nosso dia a dia, do nosso pão com café. Jesus usou um exemplo do pão para pregar para aquelas pessoas. E ele coloca ali, pastor Wesley, 2 tipos de pão. Um pão que perece, que se acaba, e um pão eterno. Ele coloca o pão da terra em oposição ao pão do céu. Essa é uma grande estratégia de argumento de Jesus. Ele opõe 2 coisas, para que as pessoas entendam do que ele está falando. Para que as pessoas tenham seus olhos abertos. O que é o pão? O que é a comida hoje? Um ser humano ele não consegue passar mais do que alguns dias sem comida. Ele morre. Alguns estudos falam em 1 mês, os mais otimistas, dizem que uma pessoa sem comida nenhuma, só com água, ela consegue viver ainda 1 mês. Então toda vez que você está almoçando, você está garantindo 1 mês de vida. Podemos pensar assim? Toda vez que você está jantando, você está garantindo mais 1 mês de vida. Se aquela comida vai te sustentar até no máximo 1 mês, cada vez que você come, você está aumentando o seu life, o seu videogamezinho, em 1 mês. Pão que perece. E Jesus dá uma puxada de orelha e diz assim, no versículo 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste, ou seja, para a que resiste, pela a que resiste para a vida eterna. Porque, meus irmãos, não importa o que foi o teu almoço hoje. Não importa se você comeu o melhor camarão do mundo, peixe assado, ou se você comeu o comum ovo gostoso, maravilhoso, ovo frito. À noite, a fome vai ser a mesma. A fome vai ser a mesma. Se você almoçou a comida mais cara do mundo, eu quero saber aí. Alana, fica de olho aí na live. Quem vai acertar qual é a comida mais cara do mundo? Qual é a comida mais cara do mundo? Se você tiver almoçado a comida mais cara do mundo, ou você tiver comido um ovinho frito, a sua fome à noite será a mesma. Jesus está falando isso. Você sabe qual é a comida mais cara do mundo? Já que eu falei, eu tenho que dizer, né? Quem sabe qual é a comida mais cara do mundo? Chuta aí. Chutem. Aqui os irmãos da igreja, Juliane, Wesley, Natan. Qual é a comida mais cara do mundo? Sabe qual é a comida mais cara do mundo, gente? É o açafrão verdadeiro. O açafrão verdadeiro é o tempero, o alimento mais caro do mundo. Para você colher 1 quilo desse açafrão verdadeiro, ele tem uma beleza, ele dá uma estética na comida, ele deixa a comida com a cor dourada, parece ouro. E ele é mais caro do que o ouro, na verdade. Ele é comestível, claro. A mamãe já dei o spoiler para a mamãe ontem, isso aí. A mãe, segura aí, mãe. Aí, para você colher 1 quilo de açafrão, você precisa plantar açafrão em 2 campos de futebol. O espaço é equivalente a 2 campos de futebol. Ele é muito frágil, qualquer coisa mata. Você come as flores dele, tem que ser colhido à mão. Máquina não pode colher açafrão. Então, 1 quilo de açafrão, que são plantados em 2 campos de futebol, ele custa hoje, no preço de hoje, 2020, R$70 mil. 1 quilo, R$70 mil. O peso do ouro está em torno de 60, varia, né? R$60 mil 1 quilo de ouro. O açafrão, ele está sempre na frente do ouro. Ele é um preço... Então, o que eu quero dizer com isso?
é que aquilo que é tão valoroso para o homem, que requer tanto trabalho para o homem, tantas mulheres, já tem reportagem de mulheres no Japão, especialistas em colher a flor do açafrão verdadeiro. Então, uma coisa que é tão cara para o homem, que representa tanto status, vaidade, dura tão pouco tempo. Quem comeu o açafrão no almoço, ou quem comeu o ovo frito, vai estar com fome 6 horas do mesmo jeito. Vai ter mais um mês de vida do mesmo jeito. Jesus está falando, opondo para explicar para os seus ouvintes que o pão verdadeiro é aquele de quem se come jamais terá fome. Existe um pão melhor, mais precioso, mais nobre do que o ouro, mais caro do que o açafrão. O pão vivo que desceu do céu é Jesus Cristo. E quando Jesus fala disso, ele diz assim, olha, no versículo 27, não lutem pelo pão que perece, mas lutem pelo pão eterno, porque Jesus estava falando de pão, mas na verdade ele estava querendo falar de coração. Vamos trazer para o mundo espiritual. Gente, nós vivemos num tempo, eu não sei se eu posso até dizer isso, mas eu acredito, né, que nós vivemos o tempo onde as pessoas estão mais ansiosas, mais ambiciosas, mais inquietas de toda a história. Nós vivemos num tempo em que o coração do homem está cada vez mais insaciável. E o homem, ele precisa sempre de novos ciclos. Ele precisa sempre de novos ídolos. Ele precisa sempre de um novo alvo. E o homem, ele fica sempre rodando com o coração inquieto, insaciável. E nada preenche esse coração. É o cantor da moda, é a artista da moda, é a marca da moda. E depois vira. Quando podia ter festas, antes do isolamento social, eu vi uma entrevista de um dono de uma casa de show aqui em Fortaleza, que por alguns anos era uma casa de show das mais famosas. As bandas maiores iam para essa casa de show. E esse dono dessa casa de show foi dar uma entrevista num programa de negócio sobre empresas. E ele disse que de 5 em 5 anos ele já precisava construir uma casa de show nova. E ele tinha tido várias já, com nomes diferentes, em lugares diferentes. Ele montava uma casa de show e dali a 1 ano já começava a montar outra. Dali a 4 anos ele acabava com aquela e montava outra, porque as pessoas enjoam. As pessoas precisam de uma novidade. As pessoas precisam ir para outro lugar, porque o ser humano ele tem a alma sem Deus insaciável. Ele fica inquieto, ele fica com farnizim, ele fica com futricão, ele fica precisando sempre de uma novidade, de uma coisa nova. O ser humano sem Deus, ele não encontra nada que encaixe no seu coração. Então ele fica querendo encaixar tudo. O homem encaixa a mulher encaixa o homem, encaixa o trabalho, encaixa o dinheiro, e nada ocupa verdadeiramente o lugar de Deus no coração do homem. O ser humano sem Deus, ele é insaciável. Eu digo isso, irmã Nalinda, sabe por quê? Porque aqui no versículo 30, olha aí, gente. Olha aqui, look at me aqui, vocês, ó. Vocês todos, look at me. Corta para mim, vocês aqui, ó. Vocês imaginam, a gente está aqui e de repente chega um anjo aqui e começa a dar de comer a todo mundo. Do nada. Jesus, ele fez isso, ele pegou 5 pães e 2 peixes e alimentou mais de 5.000 pessoas, gente. Por quanto tempo você ficaria maravilhado com um milagre desse? Aquelas pessoas que viram isso, pastor Wesley, aquelas pessoas que comeram desse pão, que comeram do peixe, no dia seguinte, irmã Nalinda, elas tiveram a coragem de dizer o versículo 30, dizendo, então disseram eles, que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Eles tinham acabado de participar de um dos maiores milagres da história da Bíblia, estavam pedindo mais sinais, pedindo mais milagres para que eles pudessem crer. Eles disseram, se tu és mesmo o pão de Deus, se tu és mesmo o filho de Deus, então faz mais coisas aí, realiza mais coisas, realiza mais milagres, mais sinais. O coração do homem é insaciável, o coração do homem é sempre querendo mais, nunca está satisfeito. Esse é o fruto, a consequência de quem vive a vida comendo o pão da terra. É o pão perecível. Hoje almoça muito bem. Quem sabe alguém aqui está ouvindo essa live e almoçou até um açafrão verdadeiro. Mas daqui a pouco está com fome. E na hora do jantar vai querer qualquer coisa. E amanhã no almoço vai querer qualquer coisa, porque são insaciáveis. Aquele povo viu um milagre num dia, comeu pão e peixe do nada, multiplicado do nada, e no outro dia estava dizendo,
Eu creio em ti, mas primeiro realiza mais sinais e mais milagres. Que coisa! Cegos, insatisfeitos, insaciáveis. Não conseguiam enxergar, estavam com os olhos espirituais vedados. Que coisa! E eu quero dizer assim, ó, a gente julga aquelas pessoas hoje, mas muitas vezes nós nos comportamos da mesma forma. Muitas vezes nós estamos de culto em culto, esperando aquela palavra do pregador que vai arrepiar o meu coração, o meu corpo, que vai falar profundamente. A obra já está feita, o sinal já está dado, a cruz já está vencida, ele já venceu a morte, não é necessário mais sinais, nenhum milagre a mais, porque Jesus já é o Filho de Deus, já está vivo e já é real hoje. Nós recebemos milagres, sinais e oramos por milagres pela misericórdia de Deus, mas não há nada que Deus precise fazer ainda para que nós possamos crer que Ele é o Filho de Deus, porque Ele já é o Filho de Deus, mesmo que Ele decida não fazer mais nenhuma bênção e nenhum milagre por nós. Esse é o coração do discípulo adorador de Jesus. Não aquele que fica sempre esperando um culto melhor. Não aquele que fica sempre esperando um sinal a mais. Fica sempre esperando uma palavra que fale mais. Esperando a hora chegar. Sabe aquele que fica, não é a minha hora não, esse culto não é a minha hora de eu me arrepender não. Esse culto ainda não é a hora de eu deixar meu pecado. Fica sempre esperando que o pregador tire um coelho da cartola, uma carta da manga, e aí aquele dia especial que você vai fazer. Gente, eu quero dizer uma coisa. A cruz já está feita. A morte já foi vencida, o sinal principal já foi dado. Jesus disse, como que vocês vão fazer isso? Eles perguntaram, como a gente pode fazer isso? Ele disse, tão somente creia que eu sou o filho do meu Pai. Creia que Jesus é o Filho de Deus. A obra já está feita, já é excelente, já é maravilhosa. A hora é hoje, o dia é agora. O Salmo 57, o salmista começa se lamentando, pastor Wesley. Aí tem uma hora que acontece, Salmo 57, e agora me fugiu completamente da memória, mas se eu não me engano é o Salmo 108, depois a gente vê, mas tem o Salmo 57 e tem a mesma expressão nos primeiros salmos depois do 100, entre o 100 e o 110, em que o salmista, ele começa numa situação ruim, um salmo, aí ele se anima, ele adora, ele exalta ao Senhor e diz assim, pois eu acordarei a alva. Ele diz assim, eu vou fazer o sol nascer hoje. Sou eu que vou tomar a iniciativa de ver a luz do sol brilhar sobre mim. 108:2, olha aí. 108:2 e 57. Eu acordarei a alva. Não espere o sinal da pregação. Não espere um novo sinal, um milagre. Um pastor orando por alguém, um milagre acontecendo, para que você creia. Acorde a alva, faça acontecer. A hora já chegou. E o dia é hoje em que o pão da vida está sendo compartilhado entre nós. E aproveite o dia de hoje, porque o dia de amanhã ninguém sabe o que irá acontecer. Jesus está voltando. O tempo de ceiar é hoje. O tempo de celebrar é hoje. O tempo de se alimentar do pão da vida que desceu do céu é hoje. Ninguém sabe como será a Santa Ceia de outubro, nem de novembro. Não sei, sinceramente eu não sei. Os sinais estão aí. O Apocalipse está se cumprindo. Jesus bate a porta. O tempo é hoje. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. O dia é hoje, a hora é agora em que você precisa e eu preciso olhar para o céu e dizer, Jesus, eu creio que tu és o Filho de Deus. Eu entrego a minha vida a ti. Aí, por outro lado, em oposição ao pão que perece, mesmo que seja o açafrão verdadeiro, mesmo que seja a comida mais valiosa da terra, Jesus diz, perece, se estraga, é frágil. Você come e pouco depois está com fome de novo. Mas Jesus diz, existe um pão que permanece. Não buscai, não trabalhai, não se esforce por aquilo que perece, mas antes se esforce por aquilo que subsiste, por aquilo que permanece, por aquilo que é eterno. Aí ele diz uma frase linda no versículo 35, nós estamos aqui passeando por esse texto, ele diz, eu sou o pão da vida. Você na sua casa conseguiu dar um glória a Deus? Jesus disse, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. Que lindo! E aí aquele povo, pedindo sinais, ainda diz outra, irmã Nalinda. Eles tiveram coragem de testar Jesus de novo. Aí eles disseram, e como é que vai ser esse pão? Porque está escrito, no deserto os nossos pais comeram o maná que Moisés deu.
Como se eles estivessem dizendo assim, pois dá mais pão aí pra gente. Vai ter pão todo dia, é? Como se eles estivessem esperando que Jesus fizesse igual nos dias de Moisés, que todo dia andasse com eles, todo dia desse pãozinho na boca, peixinho na boca. Mas Jesus fala de um evangelho onde não vem de graça. Eu digo não a salvação vem de graça, pela graça, não de obras, para que ninguém se glorie, Efésios 2,6. A salvação, ela acontece de graça, mas o evangelho, o reino de Deus, ele é tomado pelo esforço. Por isso que Jesus usa o verbo trabalhai. Trabalhai, não pelo pão que perece, mas trabalhai pelo pão que não perece, pelo pão que subsiste às adversidades. Trabalhai, Jesus não está dizendo assim, eu não vou fazer igual Moisés fez, de ficar todo dia colocando pão na boca de vocês. Trabalhai pelo reino de Deus, arregace as mangas. Ei, você que por acaso possa estar deitado na rede da vida espiritual, esperando alguém vir com um pãozinho na tua boca. Jesus diz, trabalhai pelo pão que é eterno, trabalhai pelo reino de Deus. E ele diz assim, não foi Moisés que vos deu o maná, mas foi do céu que ele veio. E Jesus diz, eu sou o pão da vida. Ele está dizendo, eu sou o maná, eu sou a suficiência diária, eu sou aquilo que você precisa todo dia, eu sou o milagre pronto, eu estou aqui para vocês, para alimentar o coração de vocês, e quem comer de mim jamais terá fome. Porque por mais gostoso e saboroso e miraculoso que fosse o maná de Moisés, no outro dia de manhã eles estavam com fome de novo. Por mais tremendo que fosse o maná de Moisés, no outro dia eles estavam com fome de novo. Mas Jesus diz, aquele que comer de mim, do maná, do pão vivo que desceu do céu, jamais terá fome. Aquele que crê em mim jamais terá sede. Jesus está dizendo assim, se você parar de ficar lutando, trabalhando só pelas coisas da terra e se alimentar do pão vivo que desceu do céu, o teu coração estará satisfeito. Você estará sempre saciado em Cristo. O pecado vem e você vai estar saciado em Cristo. A mulher sensual vem te tentar e você vai estar saciado no seu casamento. Ou as tentações vêm tentando te tirar do prumo do caminho, mas o teu coração já está tão adorador a Jesus que você nem vê o pecado passar. Porque nós estamos em Cristo. A Santa Ceia é um lindo convite para trocar aquilo que é perecível por aquilo que é eterno. A Santa Ceia é uma bandeira que se levanta dizendo, ei crente, ei você que é cristão, ei você que ama a Jesus, tira os teus olhos daquilo que vai acabar e coloca os teus olhos naquilo que a traça não pode corroer, que a ferrugem não pode tirar, porque há tesouros escondidos no céu, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou pelo entendimento do homem, o que Deus tem preparado para nós. Vamos colocar os nossos olhos no eterno. Vamos tirar os nossos olhos das estéticas, das maquiagens, dos carros, dos bens, das contas bancárias. Vamos tirar os nossos olhos disso e vamos colocar os nossos olhos nas vidas, nas almas, no trabalho do reino, na adoração ao Senhor, nas coisas do céu. E eu tenho certeza que o teu coração vai ficar saciado. E aí você pode confundir. E eu estava conversando sobre isso com o pastor Wesley sábado, sobre consumismo. Eu recebi uma aula do pastor Wesley, sábado à noite, sobre consumismo, e o pastor Wesley estava ministrando ao meu coração. E a gente chegou a essa conclusão de que a verdade é que em Cristo nós ficamos satisfeitos. Satisfeitos, mas não acomodados. Você pode entender isso? Ficamos satisfeitos com o que temos, mas estamos sempre lutando por mais de Deus. Estamos felizes pela posição que nós estamos, pelo testemunho que alcançamos, pela mão de Deus que nos guia hoje, mas estamos com os olhos fitos na nova Jerusalém celestial, em Jesus Cristo, caminhando para o alvo, sabendo que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la, que há promessas que aguardam a ordem de Deus para se cumprir nas nossas vidas, há promessas que aguardam também uma postura nossa espiritual para que ela se cumpra na nossa vida.
com os olhos esperançosos no futuro, nas maravilhas, nos testemunhos que virão, nas vidas que se arrependerão, nas curas que chegarão. Isso gera uma vida feliz, uma vida agradável. Esse é o remédio contra a depressão, contra a ansiedade, contra as loucuras da vida. Mas os olhos e os ouvidos do homem estão voltados sempre para as coisas perecíveis, para o pão da terra, para o pão, para o açafrão verdadeiro. De 70 mil reais um quilo de açafrão. O coração do homem está ali. Talvez nem gostoso seja, talvez seja até ruim. Mas só porque é caro, as pessoas estão ali. E aí você liga o rádio e é economia, é política, é tudo, é crise, é impeachment do governador do Rio de Janeiro, é não sei o quê, crises, escândalos, e o coração do homem lá, naquilo que vai se acabar. A Santa Ceia é uma bandeira que se levanta e aponta para o céu, dizendo: existe um pão que é eterno. Existe Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão da vida. Eu sou eterno. E quando nós comemos desse pão eterno, nós recebemos uma nova chance, pastor Wesley. Você sabe, o caminho de Emaús, a dupla de discípulos decepcionados após a morte de Cristo, ainda não sabiam que ele havia ressuscitado, estavam andando pela praia de volta para casa, para o seu lugarejo, para a sua terra chamada Emaús. Texto muito conhecido, não adianta, não vou me alongar aqui contando essa história, mas o fato é que existe uma chave que virou, que mudou a seta da rota da vida daqueles homens. Eles estavam indo no caminho para Emaús. O título desse texto na Bíblia está O Caminho de Emaús. Os quadros nas casas das pessoas está O Caminho de Emaús. As músicas estão cantando O Caminho de Emaús. Eles estavam realmente caminhando para Emaús, mas existiu um ponto de virada. O caminho de Emaús simbolizava a desistência, simbolizava a volta para casa, simbolizava a decepção, simbolizava o abandono do ministério, simbolizava a volta para a vida secular, para a vida normal, para a vida corriqueira. E houve um ponto de virada, uma hora em que o chip mudou, em que eles voltaram para Jerusalém. Voltar para Jerusalém significava estar de novo aliançado com a igreja, estar de novo animado no ministério, estar de novo cheio do Espírito Santo. Ei, nessa pandemia, muitas pessoas pegaram o caminho de Emaús. Nesse tempo em que a igreja não pôde mais reunir-se presencialmente, alguns irmãos que testemunharam para mim de outras igrejas também, tomaram o caminho de Emaús, esfriaram na fé, ficaram decepcionados, desistentes, porque se entristeceram com o que estava acontecendo. Mas eu quero te dizer, a Santa Ceia é o ponto da virada. O pão vivo de Deus é o ponto da virada. No partir do pão, na casa daqueles homens em Emaús, tudo mudou. Foi o pão, era o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. A Bíblia diz que quando Jesus pega o pão e parte, os olhos dele se abrem e dizem, era ele, é Jesus. Não sei o que foi, o brilho no olho, o jeito de pegar no pão, a maneira como Jesus partiu. Algo naquele momento trouxe à mente deles, ao coração deles, a identidade de Jesus. O pão revelado. E aí, naquele momento em que Jesus parte o pão, Jesus simplesmente some. E a Bíblia diz que aqueles homens que haviam caminhado 10 quilômetros na beira da praia de Jerusalém até a casa deles, na aldeia de Emaús, eles rapidamente pegam sua bagagem e voltam de novo alegremente para Jerusalém, para se encontrar com os discípulos, para voltar para a igreja, para esperar o dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceria sobre eles. Ei, nessa Santa Ceia, o Senhor te convida a comer desse pão e a voltar para Jerusalém. O Senhor te convida para deixar o caminho da desistência e pegar o caminho do ministério. O Senhor te convida para deixar o caminho da tristeza, da melancolia e pegar o caminho do enchimento do Espírito Santo, dos dons, da revelação, do poder que vem do céu. Porque quando nós comemos o pão que vem do céu, nós deixamos o caminho de Emaús e vamos para o caminho de Jerusalém. O pão se revelou ali naquele encontro. Está disposto a cear nessa noite?
Está disposto a voltar? Está disposto a se avivar espiritualmente? Ah, pastor, eu estava esperando alguém vir aqui no meu ouvido falar em línguas e dizer, assim diz o Senhor. Não espere isso, porque a palavra já está dada. A profecia já foi feita. Faça como o salmista no Salmo 57. Eu vou acordar a alva. Eu é que vou fazer o sol nascer. Eu vou provocar o avivamento na minha vida através de oração, de adoração, de exaltação. Eu vou arregaçar minhas mangas espirituais e vou clamar, 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 até que eu ache, baseado em Mateus 7,7, buscar e achareis, pedi e dar-se-vos-á, batei, batei e abri-se-vos-á. Clama a mim, Jeremias 33,3, e eu te responderei, e eu te anunciarei coisas grandes e ocultas. Sabe, um Deus que responde, se anuncia na Santa Ceia, um Deus que te escuta, um Deus que ouve a tua voz e um Deus que te responde. Isso se revela pelo pão, o pão vivo, Jesus Cristo. Quando nós ceiamos de verdade, com o coração, além de nós recebermos uma nova chance, nós temos o nosso coração organizado e tudo volta ao seu lugar. Tem aqui um trecho que eu estou procurando, vocês tenham paciência aí um pouquinho, que Jesus fala sobre si mesmo e diz assim: eu sou o pão do céu. Eu sou o pão que desceu do céu para dar vida. Para dar vida. Eu sou o pão que desce do céu e que dá vida. Quando nós adoramos ao Senhor, quando nós ceiamos o pão da vida, o nosso coração é organizado. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos vivendo uma vida religiosa, fazendo as coisas no céu, na terra, e querendo que as coisas da terra subam para o céu. A gente quer fazer um céu ao nosso modo, um céu ao nosso gosto, um evangelho do jeito que nós sonhamos. E aí, nesse caminho de fazer um evangelho ao seu próprio modo, há muitas armadilhas. Quero dizer, só há armadilhas. Quando o ser humano tenta fazer a Bíblia, o céu, o reino de Deus, a sua imagem, ao seu jeito, ele começa a deformar o plano original perfeito de Deus. E aí a feminista começa a chamar Deus de uma deusa mulher, começa a colocar o Espírito Santo numa linguagem feminina, e aí a Bíblia feminista não valoriza a figura dos patriarcas, porque dizem que eram figuras machistas, homofóbicas, não sei o quê e não sei o quê. E aí é o coração do homem ferido, machucado por alguém que quer fazer um Deus à sua imagem. E aí o homossexual quer colocar na Bíblia, tirar da Bíblia o julgamento de Deus sobre os pecados sexuais. E aí a Bíblia, não sei o que, vai tentar mexer. Você está entendendo? O que eu quero dizer é que Jesus diz, o pão verdadeiro, o pão de Deus é aquele que vem do céu para a terra. A oração do Pai Nosso, seja feito assim na terra como é no céu. A terra é que tem que ser invadida pelo céu e não o céu tem que invadir a terra. O evangelho é um só, a porta é estreita, o caminho é duro, tem que negar-se a si mesmo, tem que se arrepender dos seus pecados, porque foi Jesus que diz, não se pode mudar o caminho do céu. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não se pode mudar o céu. Quando nós comemos o pão da vida, nós entendemos a ordem certa das coisas, o sentido certo da avenida. O sentido certo é assim na terra como é no céu. O céu deve ser o nosso modelo e não fazer na terra um céu ao nosso próprio gosto. O evangelho não é o self-service, como eu preguei um dia desse. O evangelho não é um lugar onde você vai escolhendo o que você gosta e o que você não gosta. O evangelho é comer do pão vivo que desceu do céu. O evangelho é entender a Bíblia como obra pronta e perfeita e que te convida nessa noite a ficar à imagem e à semelhança do teu Pai. E não querer fazer do teu Pai a tua imagem e semelhança. Isso é antinatural. Um filho nascer e transformar a imagem do seu pai. O filho é que nasce à imagem do seu pai. A criatura é que tem a forma dada pelo seu Criador. Então não tente mudar o evangelho. Não tente mudar aquilo que Deus fez. O céu está pronto. O pão vivo que desceu do céu
está pronto nessa noite para colocar as coisas no seu devido lugar, para colocar o coração do homem no lugar certo, para colocar o pecado no lugar certo, que é longe da tua vida, para repreender Satanás da tua casa, da tua família, para organizar os pensamentos, para que Jesus seja exaltado na tua casa. E cada coisa vai entrando no seu lugar. E aquele coração que antes era tão ansioso, um coração tão inquieto, tão insaciável, agora encontra paz. Como o pastor Wesley falou, me ensinou no sábado, agora se torna um coração satisfeito. Para a gente terminar e orar e cear, a terceira coisa que acontece quando nós comemos do pão, nós recebemos vida, porque Jesus disse: eu sou o pão que dá vida aos homens. Eu sou o pão que desceu do céu e sou o pão que dá vida, disse Jesus. Quando nós comemos desse pão, nós recebemos vida. Pastor Walter, quando alguém come um prato de comida, segundo os biólogos, médicos, no máximo só com comida, só com bebida, aliás, com líquidos, você vai viver mais um mês. No máximo. Você sobrevive por mais um mês. Então, cada prato de almoço que a gente come, pastor, a gente está, na verdade, sobrevivendo por mais um mês. Mas Jesus diz: eu sou o pão que desceu do céu e que dá vida. Vida eterna. Vida não só por alguns dias, por algumas horas, mas vida para sempre. Vida que sacia, vida que torna pujante o coração. Eu não sei se alguém que está me ouvindo aqui já passou pela experiência de uma ressuscitação. Alguém que estava morrendo num leito de UTI, num leito de hospital, e aí você está lá no seu plantão, livre, leve e solto, brincando, e alguém grita: parou! Parou! Essa palavra, meus irmãos, se você quiser assustar alguém numa UTI, você entra na UTI e grita assim: ó, parou! Você vai ver um rebuliço. Quem parou? Quem parou? Quando parou? Se você ouvir essa zoada, ou se você disser essa palavra, parou ou parada, meus irmãos, pensa num rebuliço que acontece dentro de UTI quando alguém grita: parou, parada. De repente vai todo mundo e a gente sobe. Quantas vezes eu não fui massagear tórax, corações, quebrei costela de pessoas, dei choques no tórax de pessoas tentando ressuscitar. Situações dramáticas, às vezes crianças, idosos, adultos, jovens. E eu vi ali um irmão, eu vi ali um pai, um avô. E naquela luta não tem sentimentos mais gratificantes na medicina do que quando você olha e diz: voltou. Está vivo. Está batendo de novo. E aí você vai, bota o dedo no pescoço, sente o pulso de novo, o coração que bate de novo. Jesus diz: eu sou o pão que dá vida aos homens. Ou seja, aquele que está quase morrendo espiritualmente, coma do pão da Santa Ceia nessa noite, e a tua veia vai voltar a pulsar, e o teu coração vai voltar a bater, e o teu lábio vai voltar a ter cor, e os teus olhos vão brilhar de novo, e você vai acordar, e você vai reviver espiritualmente, porque Jesus é o pão que dá vida. É um coração que te faz o teu coração bater forte. É o sangue de Jesus que agora corre nas tuas veias. E aquilo que era tido como uma sobrevida, agora passa a ser vida, porque Ele dá vida e vida em abundância. Jesus dá uma vida maravilhosa. Se você quer viver dessa vida e você está me ouvindo, quem sabe, pela primeira vez, hoje é o dia de você receber dessa vida. Quando você está vendo alguém quase morrendo ou morto, e você começa um processo de ressuscitação, a tua alegria, o ápice da tua emoção, cai até lágrimas dos olhos dos médicos mais experientes, é quando aquela pessoa ressuscita e abre os olhos, e dali a alguns dias passa a andar de novo, a falar de novo, e chegam os filhos e abraçam, e chega a mulher, nem sabem do que aconteceu poucos dias atrás. Está ali uma família unida. Ressuscitou. O pão da vida ressuscita a tua vida, ressuscita o teu coração, ressuscita a tua casa, ressuscita relacionamentos. Se o teu casamento está quase morto, precisa comer do pão da vida. Se a tua vida espiritual está num pulsozinho bem leve, bem fininho, um coração quase parando, receba do pão da vida nessa noite.
Se você está vivendo uma situação de morte espiritual, você está aqui no dia certo e na hora certa, porque bem-vindo à Santa Ceia do Senhor. Coma do pão da vida, se alimente dele, você jamais terá fome. O pão da vida te dá força para quê? Para abrir a janela da arca. O pastor Walter pregou domingo passado lindamente sobre a saga de Noé na arca. Noé e sua família. E o pastor Walter disse que depois de 40 dias e 40 noites de chuva, muita chuva, a chuva parou. E Noé teve a iniciativa de abrir a janela. O pão da vida dá força para você abrir a janela da vida. O pão da vida dá força para você abrir a janela do coração e ver que a chuva parou, que as águas vão mingar, que o vento vai soprar, que a esperança vai voltar, que a pomba vai trazer o galho da oliveira, porque Jesus vai cumprir as promessas dele na tua vida. Mas como abrir a janela sem força, mas como enxergar a esperança com o coração faminto, insaciável do pão da terra, é preciso comer do pão da vida. Aí você pode estar doidinho na sua casa. Timóteo, pelo amor de Deus, como é que eu faço? Para quem é que eu ligo? Qual é o endereço de e-mail que eu mando? Com quem é que eu falo? Para ter isso, para comer esse pão, onde é que eu peço? Qual iFood deixa? Onde é? A resposta está no versículo 29. Eu queria chamar o pastor Wesley para tocar, que eu já encerrei. Versículo 29 diz: respondeu-lhe Jesus, e eles perguntaram: o que faremos para realizar essas obras? Ou seja, eles estão perguntando: como é que a gente participa dessa obra? Aí Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, 2 pontos. Creia naquele que por ele foi enviado. Creia, acredite, tenha fé, entregue-se, mas creia e haja como quem crê. A fé sem obras, Tiago diz, é morta. A fé requer atitude. Tenha atitude de quem crê. Se jogue nos braços de Jesus. A melhor maneira de você comer desse pão da vida nessa noite é abrindo o seu coração e dizer: eu entrego a minha vida a Jesus Cristo. Eu confesso o nome de Jesus como meu Senhor e meu suficiente Salvador. Para quê? Para que tudo isso? Para que essa pregação? Para que a Santa Ceia? A resposta está no versículo 39. Para que nenhum se perca de todos os que o Pai me deu. Sabe para que tudo isso? Para que você não se perca. Sabe para que tudo isso? Para que a tua família não se perca. Para que o teu casamento não se perca. Para que os teus filhos não se percam. O mundo apresenta grandes abismos. Grandes. Gente, vocês não têm noção dos grandes abismos que estão nos caminhos do mundo. Parece um caminho bom, mas na verdade são caminhos de abismos, e o salmista diz que abismos puxam outros abismos. Nós estamos vivendo o Setembro Amarelo, daqui a pouco você vai começar a ouvir vários números. Quem sabe eu vou até trazer aqui, ou num vídeo à parte no canal, dados sobre ansiedade, depressão, suicídio e automutilação. São palavras que serão recorrentes nesse mês. Muitos abismos. Mas o pão da vida se apresenta nessa noite, dia 2 de setembro de 2020, para te dizer: não se perca. Ei, não se perca. Para que nenhum se perca. Para que todos tenham vida de Deus. Para que todos recebam uma nova chance. Para que todos tenham o seu coração posicionado no lugar certo. Para que todos tenham uma vida organizada em Cristo. Amém. Que Deus te abençoe nessa noite. Que o pão da vida esteja dentro de ti. Se alimente do pão da vida.